Já imaginou chegar num avião para um longo voo de 12 horas e você marcar o assento da janela para ver a paisagem, mas chegar no avião não tem janela? Se você vai viajar de avião e não sabe qual assento escolher ou quais os piores assentos do avião para você evitar, assista até o final desse vídeo que eu vou te ensinar até uma ferramenta secreta para te ajudar nisso daí. Antes de mais nada, vamos entender como que funciona a disposição de assentos das aeronaves, porque nós temos voos domésticos com os aviões menores, que nem esse daqui, ó, que eu coloquei na tela para vocês verem, tá vendo? São aviões que têm 3 assentos do lado esquerdo, 3 assentos ali do lado direito. São aviões que praticamente os 2 lados deles têm acesso à janela e ao corredor. E nós temos também alguns aviões até menores do que esse, ó, que são 2 e 2 assentos. Inclusive, é até normal vocês ouvirem essa nomenclatura, que a configuração destes assentos é 3-3, ou seja, 3 assentos do lado esquerdo, 3 assentos do lado direito e o corredor no meio, ou no caso dos aviões menores, 2 e 2, como é o caso desse daqui, que é um ATR da Azul. Por outro lado, a gente também tem aqueles aviões maiores que fazem os voos internacionais, como esse daqui. Olha a quantidade de assentos. E geralmente a configuração desses aviões é 3 assentos do lado esquerdo, corredor, 4 assentos no meio, corredor e mais 3 assentos do lado direito, gente. E só para vocês verem essa aeronave, o tamanho e a quantidade de assentos que tem nesse lugar. Aqui, gente, geralmente o número de assentos é muito maior, tem muito mais fileiras e tem até mais divisões de classes deste voo, tendo a classe econômica, a Premium Economy, classe executiva e até mesmo primeira classe, coisa que nós não temos naqueles aviões pequenininhos que fazem os voos domésticos. Agora nós vamos ver algumas categorias para te ajudar a escolher o que é melhor na hora de reservar ali o seu assento. Nós temos uma diferença aqui, ó, quando a gente tem um aviãozinho na mão, de frente, meio ou trás da aeronave, né, a parte traseira. A frente aqui, gente, geralmente são as cabines premium, são aquelas que geralmente você paga para sentar aqui, são as que têm geralmente um pouco mais de espaço. Só o que você pode fazer é reservar nos assentos tradicionais logo após essa categoria. Qual que é a vantagem de quem geralmente senta mais aqui na frente? Desembarca primeiro, quando o desembarque é feito aqui pelos grupinhos, né? Então, isso já é uma facilidade. Se você geralmente vai ter conexões mais curtas entre os voos, prefira ficar sentado mais na frente. Nós temos também aqui o assento da região do meio. Ele fica geralmente na reta da asa, tá vendo? A gente tem a asa do avião por aqui. E o que que acontece? Qual que é a vantagem de sentar aqui nessa região? Diminui a sensação de turbulência. Por quê? Porque você vai estar sentado aqui próximo ao eixo do avião. Então, por mais que o avião esteja balançando um pouquinho mais, aqui quem está sentado nessa região sente menos. Porém, se você é aquela pessoa que gosta da janelinha do avião, aqui você tem a vista da asa, que acaba atrapalhando um pouco de você ver a paisagem, se a gente pode dizer assim, atrás, tá bom? E detalhe, aqui na região, né, atrás do avião, na parte traseira, geralmente são os menos escolhidos para reservar. Então, o que acontece? Se o voo não está tão cheio, a chance de você às vezes sentar sem ninguém do seu lado é maior aqui atrás, porque aqui na frente todo mundo vai reservar primeiro. Mas a gente tem um ponto negativo, né? Num avião como esse, que nós temos mais de 300 assentos praticamente, quando você vai fazer um voo de longa distância, né, um voo noturno, um voo de 12 horas que seja, que tem refeição, geralmente, se você tá na classe econômica, eles vão passando opções de comida para você escolher. E pode ser que essas opções vão acabando aqui no meio e você fique com menos opções aqui atrás. Então pode ser que esgote rapidamente, principalmente se é um voo internacional que tem variedade de cardápio. Ninguém merece. Fica aí a dica para vocês em relação a essas 3 posições. E agora, né, vem aquela pergunta assim: janela, meio ou corredor? Vamos falar dos pontos positivos e negativos de cada um deles? Bom, o assento da janela, que é o meu preferido, eu amo, sempre escolho viajar na janela e com a janela aberta para sempre estar vendo, né, das alturas ali aquela visão maravilhosa. Você tem então na janela a visão das nuvens, da asa do avião, um apoio às vezes melhor para deitar, né? Se você vai querer dormir, você consegue às vezes apoiar na lateral da aeronave, descansar. Só que qual que é o ponto negativo? Você fica preso ali na janela. Se você tá num voo muito longo e você
você vai querer ir no banheiro várias vezes, tem que incomodar as outras pessoas, né, do meio ou do que tá sentado no assento do corredor, para você ou pegar algo no compartimento ali de cima ou ir até o banheiro, mas isso é mais sobre você incomodar os outros, né? Se o voo é um voo pequeno e você não vai precisar ficar saindo, por exemplo, isso já não é um problema. Da mesma maneira, se você vai viajar com a sua família, aí a família se incomoda mesmo. Mozão, levanta aí, tudo certo, tá bom? O assento do meio, eu acho que ele é o pior assento do avião, porque teoricamente não é nem na janela para ver a vista e nem no corredor para ter essa facilidade ali de acesso, mas tem o hack do assento do meio, se a gente pode falar assim. Se você tá viajando em casal, tá? Um truquezinho ali, e você quiser reservar, por exemplo, o assento da janela e o assento do corredor, a chance de alguém que tá sozinho reservar esse assento do meio é muito menor do que ele querer reservar o corredor ou a janela para ele também. Então pode ser que você fique até com um assento vago ali no meio, para vocês terem um pouco mais de espaço. Mas, se reservarem ali também, você não pode reclamar ou pode pedir para trocar. Tipo assim, oi, tudo bem? Eu fiquei sentado aqui no assento, ficou meu esposo do lado, você se importa de trocar? Realmente a pessoa troca também, sem problema. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Agora, o corredor é o assento com a maior mobilidade. Se você é aquela pessoa que já vai no banheiro naturalmente várias vezes, ou sente sede, é muito mais fácil e prático você já estar sentado e só sair por aqui, né? E detalhe, se você prefere trabalhar também ali durante o voo, às vezes é um espaço um pouco melhor, sabe por quê? Porque você tem o corredor livre, né, gente? Pra você poder mexer os braços, você vai mexer no computador, você não tem ninguém ali do seu lado. E agora eu vou te mostrar a ferramenta secreta que vai te ajudar a escolher o assento ideal dentro da aeronave. Do que você tá falando? Se esse assento é ruim, ela vai te contar. Se esse assento é péssimo, ela vai te alertar também. Então, antes de eu te mostrar na tela, já se inscreva aqui no canal, porque esse é um conteúdo de ouro que você só encontra aqui. Essa ferramenta é o Seat Guru, ou então traduzindo para o português, o guru dos assentos. Bom, o que você precisa para fazer essa pesquisa? A companhia aérea que você vai viajar, a data e o número do seu voo, tá? E o que essa ferramenta te mostra? Vamos lá abrir então? Vou abrir aqui, ó, um assento, deixa eu colocar aqui, de um voo doméstico, tá? Quando você passa o mouse por cima do desenho do avião aqui, ele já mostra, vamos supor, se é um assento padrão, se é um assento, ó, que está, por exemplo, na saída de emergência, tá escrito aqui, ó, Exit Row. Tá bom? Detalhe, gente, a ferramenta aqui tá em inglês, mas se você tem aqueles plugins do navegador, você pode traduzir o site inteiro para português à vontade. Então, aqui a gente tem uma configuração de um avião tradicional. Aqui, ó, esses daqui em verdezinho, ele já mostra para vocês, né, que é o espaço azul. Tá vendo, ó? Todos os que estão em azul tá escrito aqui, ó. O assento 3A é um assento de econômica, mas está marcado como espaço azul e tem o espaço adicional para as pernas. Então, é por isso que ele tá colocando essas informações aqui para vocês. Sempre que você passa o mouse, ele dá algumas informações. E eu não sei se vocês perceberam que ele é categorizado por cores. Ou seja, os assentos amarelo é um ponto de atenção, tá vendo, ó? Aqui ele diz assim, ó, que esse assento é o assento de econômica e pode ter a reclinação aqui, a inclinação limitada por conta da saída de emergência atrás. Então, geralmente, quais que são os problemas ali do amarelo? Proximidade com o banheiro, que pode gerar um cheiro mais forte ou incômodo, ou até mesmo nessa questão, você está sentado num assento que não reclina, porque é uma saída de emergência ali logo atrás. Então, embora ele tenha mais espaço para as pernas, ele não reclina do lado de trás, tá? Outra categoria que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Os vermelhos. O que que diz? O vermelho, às vezes, é um avião que você está escolhendo um assento na janela, mas ele não tem janela. Sim, gente, pode acontecer, porque em algumas aeronaves, os dutos, né, ou de fiação ou de ar-condicionado, eles têm que passar pelo meio da aeronave. E naquele lugar que passa, não pode ter uma janela. Então, simplesmente não tem janelinha. Imagina, você tá indo viajar com a sua família, a criança louca pra ver a janelinha do avião, na hora que você chega no seu assento que você reservou, não tem janela. Pode acontecer. Além de tudo, né, eles dão outros recados. Nesse caso aqui, ó, ele fala que a proximidade com os banheiros pode incomodar um pouco mais. Então, é sempre interessante você ver quais que são as informações que eles estão deixando sobre este assento em questão. Outra coisa, né, gente? Quando a gente fala para vocês que tem assentos que estão classificados em verdinho aqui, esses são os assentos mais, como se fala, que você consegue ter um custo-benefício melhor, porque você vai ter mais espaço para a perna, ou você vai conseguir reclinar melhor. Só que geralmente, se esse é um assento de saída de emergência ou um assento premium, esses assentos, eles são pagos, tá bom? Então,
fica atento sobre isso também, que às vezes você vai pagar um pouco mais caro para poder sentar nesses assentos, mas se é um voo longo e você quer um pouco mais de conforto, é interessante. Detalhe, não é todo mundo que pode sentar nesse lugar da saída de emergência, porque ele tem uma certa restrição em relação à idade, a se você tem alguma mobilidade física reduzida, porque na teoria, se você precisar, você vai ter que manusear a porta da saída de emergência. Aqui no aplicativo, gente, ele mostra também, ó, onde que ficam localizados os banheiros desta aeronave, onde fica também ali, ó, o setor de alimentação, a galley, né, também. E olha só que legal, nesse avião, que é um A380, um voo da Emirates, ele mostra até onde ficam as escadas. Sim, é um avião que ele tem 2 andares. Então, nesse andar de baixo, como vocês podem ver, são todos assentos de econômica, e se você rodar aqui para baixo, tem o andar de cima, que são os assentos de primeira classe e de executiva. E até na primeira classe executiva tem alguns cuidados. Então, por exemplo, esse daqui, a proximidade com o bar pode incomodar um pouquinho. Então, aqui a gente tem um bar nessa aeronave que você ficando perto, a galera pode estar conversando, bebendo e você não consegue dormir. Agora você já sabe, na próxima vez que você for viajar de avião e você cair num assento como esse aqui, ó, assento 24, é um assento de econômica, posicionado na última fileira da aeronave e está faltando uma janela. Este assento não reclina e devido ao afunilamento da estrutura da aeronave, o assento ele é mais estreito do que os outros e a proximidade com a galley e os banheiros pode incomodar. Se você cair num assento desse, a culpa não é mais minha. Então agora eu quero saber aí de vocês. Você é hashtag time janela ou hashtag time corredor? Tô de olho aqui nos comentários, eu quero ver. Me conta se vocês gostaram desse vídeo e até a próxima.